É, bom, o tema da nossa conversa hoje é cria e recria de bezerro. Para quem está no sul, terneiras. Vi que tem uma turma de fora ali, do Paraguai, terneira. Então, quando a gente, como produtor, como técnico, enfim, como consultor, né, nós estamos numa fazenda e somos questionados sobre a maneira mais eficaz de fazer a cria e a recria de um animal de leite, né? Nós temos que fazer uma escolha. É uma escolha um pouco dura, porque não tem um meio termo. A gente não conseguiu ainda uma, um consenso sobre o meio termo. Nós temos que entender que ou a gente vai ter uma terneira linda, maravilhosa, espetacular, alta, boa musculatura, né? Digna de foto, ou nós vamos ter uma terneira que vai ser uma vaca muito produtiva. Isso, isso eu estou falando de animal até os 2 meses, tá? 2 meses, 3 meses aí. Porque existe uma diferença muito grande na maneira como a gente vai fazer a condução dessa nutrição, desse manejo. Muita coisa é diferente. Principalmente uso ou não de feno, uso de 4 litros, 6, 8 litros de leite por dia, se é sucedâneo, se não é. E isso tem um impacto muito grande quando o assunto é terneira, né? Então, sempre é importante, no nosso programa, o que a gente preconiza hoje, tecnicamente falando, nós queremos uma bezerra que não tenha a melhor conformação corporal do mundo, mas que ela tenha arqueamento de costela, sistema pulmonar, digestivo, sistema ruminal completo, bem formado, né? bem nutrido para que seja no futuro uma vaca de potencial bem grande. No dia a dia, o que a gente vê? São fazendas com uma produtividade relativamente baixa, né? Sendo que muitas vezes a gente está numa fazenda onde o rebanho que está ali, o gado que a gente está vendo, a dieta que a gente está vendo, é para um animal de 10 mil litros de leite. Né? Isso significa que a média dessa fazenda entre as vacas de melhor produção e as de pior produção fica ali na faixa de 32, 33 litros. Dizer, toda vez que você vê um rebanho com essa produtividade, com essa produção, significa que está diante de um rebanho com produção média aí de 10 mil litros por lactação. Né? E o que a gente vê muitas vezes, e quase não é o mais comum, é você estar presente ali num rebanho onde a silagem está bem feita, ou o pasto é bom, né? O manejo alimentar é bom, você vê o rebanho bom, um gado bonito, muitas vezes bem formoso, bem formado, um manejo, instalações bem adequadas, e você vê uma produtividade média, não vamos dizer ruim, né? Mas uma produtividade que não é nada demais. Seus 22, 23, 24 litros. E muitas vezes você vê o pior, você vê o dono dessas vacas feliz da vida porque está produzindo isso, né? E se ele tem um animal para uma genética e a dieta e manejo para 10 mil litros, por que esse cara então tira metade, né? Tira 5 mil, 6 mil litros de leite? Porque ao longo das etapas produtivas da fazenda, ele vai perdendo. Né? Por exemplo, ele perde de cara ali, se ele não fizer uma boa cria, uma boa recria, ele perde 15, 20% de todo esse potencial produtivo. Né? Ele já parte ali com 1.200 litros de leite, na média, sendo retirado desse potencial ali. Né? Por que recriar é tão importante? Porque é nesse momento que você faz a colostragem correta, você faz a alimentação, você faz a formação ruminal, você dá a estrutura óssea, a estrutura muscular, o sistema reprodutivo, o sistema respiratório, circulatório, tudo é impresso no animal nos 2 primeiros meses de vida. Se você não caprichar ali, danou-se, não tem mais como recuperar, você não recupera isso mais. Né? E não é tudo. Vamos dizer que você acerte ali, beleza, acertei tudo na criação das vezes. Até os 6 meses, a gente considera até 6 meses essa fase, né? Até 6 meses eu fiz tudo certinho, beleza. Mas eu fiz tudo nas coxas ali dos 6 meses até o primeiro parto. Né? Foi tudo mais ou menos. Então eu deixei de perder aqui, passo a perder aqui. Né? Ou então pior, né? Acertei aqui, mas lá quando essa vaca, essa primípara, né? Essa novilha pare pela primeira vez e se torna uma primípara na fazenda,
Eu não faço uma alimentação adequada, não faço uma dieta de pré-parto, não faço uma dieta de pós-parto, né, que é aquela dieta que a gente faz do dia que a vaca pare até o pico dela, ela passa esse tempo todo perdendo peso, não consumindo a quantidade de energia, proteínas, sais minerais e tal. Você perde ali mais 2.000 litros de leite, né? Então, e da alimentação após o pico, né? É importante. E aqui vale ressaltar que muitas vezes a fazenda erra pelo excesso, né? Vaca lá em final de lactação comendo 8 quilos de ração quando deveria estar comendo 4 ou 3, né? Isso é comum, isso é muito comum. Mas onde é que a gente vê o produtor de leite gastando dinheiro de tufo? É nas causas de infertilidade, né? Que consome desse potencial 400 litros. Não é diminuindo o problema. Causas de infertilidade são causas importantes, mas elas não afetam tanto a produtividade média do rebanho. É, claro, vamos considerar que o produtor vai usar a, a, parâmetros iguais ali para sêmen e tudo, né? Mas é aqui que o produtor gasta dinheiro, que a gente vê ele gastando, é veterinário todo mês, é ultrassom, é protocolo, é DIB, blá, blá, e esquece onde ele mesmo pode fazer dentro da fazenda, né? Então, esse gráfico aqui é um dos meus preferidos, né? Hoje o assunto é esse, né? Como as próximas 4 semanas aí nós vamos falar um pouquinho sobre todos esses temas, né? Cada semana nós vamos falar sobre um deles. Na próxima semana nós vamos falar sobre esse período aqui, que é o período periparto, né, que envolve esses dois. Hoje nós estamos falando esses dois aqui. No terceira semana nós vamos falar sobre alimentação de vacas. E depois a gente vai falar sobre qualidade do leite, como é que a gente pode resolver os problemas de qualidade de leite via nutrição animal, né? Ali vai estar, nós vamos falar de sila, aquele leite instável, né? Como é que eu posso aumentar a gordura do leite, o que influencia na dieta que faz com que essa gordura do leite diminua. Então, mas hoje o assunto é terneiras, bezerras, né? Esse aqui é um gráfico mostrando o seguinte, vamos pensar que a média em rebanhos de leite hoje, ao primeiro parto, nós temos uma média dos rebanhos, e eu nem estou dizendo todos os rebanhos, tá? Os rebanhos mais tecnificados. A gente pegar aí as 60 mil fazendas mais técnicas hoje, elas têm um primeiro parto acontecendo ali por volta dos 33 meses. E deveria estar acontecendo por volta dos 24 meses, né? Essas fazendas têm um custo médio para produzir uma novilha parindo pela primeira vez na faixa de R$ 2.800. Se eles continuarem fazendo do jeito certo, como manda o figurino, e atrasarem esse tempo aqui, de 24 para 33 meses, cada novilha, cada animal desse vai custar mais R$ 1.100 para a fazenda. É uma conta a ser feita, né? Então, fazer o animal parir o mais cedo possível, isso é o principal. Vocês vão estranhar talvez aqui, até outro dia alguém falou assim, mas você veio para falar de terneira e está falando só de novilha. Na verdade, não tem como falar de terneira sem falar de novilha. Nós temos que falar sobre os dois. Tá? Uma coisa que sempre pega, né? Mas novilha, quando pare muito cedo, aumenta a mortalidade fetal, né? Os animais têm mais reabsorção. Isso não é verdade, né? A idade do parto, lógico, não estamos dizendo o animal emprenhando com 10 meses ali, né, como a gente vê às vezes acontecer e não está precoce demais, não está totalmente formado, mas na situação normal, com a primeira perenhesa ali acontecendo na faixa de 12, 13 meses, 14 meses, não há maiores problemas, não existe uma relação disso, né? E também não podemos dizer que o parto tardio também influencia nisso, porque não influencia. Então, morte fetal e idade ao primeiro parto não há relação. Tá? Voltando ao assunto Bezerra, né? A gente sempre tem que medir a eficiência de uma dieta de pré-parto, de dieta de terneira, de bezerra, pela velocidade com que esse animal começa a consumir o concentrado, a ração. E o que acontece sempre é que esse consumo de ração ele é inversamente proporcional ao leite. Significa dizer que quanto mais leite a gente fornece para essa terneira, para essa bezerra, menos ração concentrada ela vai consumir. Isso é importante, já vou mostrar para vocês uma tabelinha mostrando o efeito que isso tem na formação do rumen.
Mas aqui o que vale dizer é que o consumo de ração ele também é proporcional ao consumo de água. Então, quanto mais ração esse animal tomar, mais água vai comer, mais água vai tomar. E o vice-versa também. O problema é que muitas vezes a gente força por muito tempo o consumo de leite, né? A gente deveria tentar fazer o desmame mais precoce e a gente estimula esse animal a tomar mais leite por mais tempo. E aqui está a explicação do porquê que esses animais não se desenvolvem tão bem, não têm um rumen tão bem desenvolvido quanto os animais que consomem ração desde cedo. Porque eles atrasam o consumo de água, atrasam o consumo de concentrado voluntariamente, porque tomam leite, basicamente por isso. Então, se toma muito leite, toma pouca água, se toma pouca água, vai comer pouca ração. É um círculo vicioso aí. Esse gráfico é legal, ele mostra bem, ele mostra a evolução do rumen no decorrer dos meses. Né? Falta uma figurinha que ilustrasse o que é o sistema ruminal desse animal quando ele nasce. Ele simplesmente não existe, ele não tem rumen. Ele tem uma estruturinha ali que chama goteira esofágica, eu vou mostrar para vocês logo ali na frente. Essa goteira esofágica que a gente não dá tanta importância, a maioria dos produtores nem querem saber exatamente o que é isso. Na verdade, ele é um grande problema para nós, porque o animal nasce monogástrico. E a gente tende a cometer o erro de tratar esse animal como ruminante desde o começo. Né? Então, ele é um monogástrico, ele não tem essa estrutura do rumen aqui que vocês estão vendo. Né? O rumen, nós temos ali o rumen, o omaso, o abomaso. Né? Então, são 4 estruturas ali que a gente tem. E o rumen, ele não existe. Então, o alimento passa por esse canal que eu vou mostrar para vocês dali a pouquinho e cai direto no abomaso, que é um estômago químico. Conforme o tempo vai passando, esse animal começa a ter uma ingestão de consumo sólido, começa a tomar mais água, vai começar a formar uma população bacteriana ali, e lá por um mês a 60 dias ali, esse rumen já começa a se formando. Né? Então aqui com 2 meses, eu já tenho um rumen relativamente desenvolvido aqui. Né? E isso é importante porque a velocidade de formação desse rumen ele é inversamente proporcional ao consumo de leite, por exemplo, ao consumo de feno. Então, por isso que a gente bate tanto que nós não devemos usar feno, não deveria usar feno e deveria usar concentrado e sempre que possível tentar o desmame mais precoce possível. Né? Às vezes a gente consegue fazer o desmame aí com 35, 38 dias, esse seria o ideal. É claro, pessoal, que não estou falando que quem desmama com 60 dias está errado, é aquele pessoal que mantém o animal ao pé da vaca até os 8 meses está errado. Não é isso. Agora, nós estamos falando de uma maneira técnica hoje. Né? O que é o correto? O correto é fazer o desmame precoce, o correto é colocar esse animal para consumir um concentrado de boa qualidade desde cedo. Então, com um mês, esse animal já tem ali um que vai ser o rumen dele. Pequenininho ali, tímido, né? Mas ele já começa a funcionar, já começa a digerir os alimentos, já começa a ter uma fermentação ali e o tempo vai passando. E o rumen começa a crescer. E depois de um tempo, lá com 1 ano de idade, essa estrutura ruminal já é, o que vai ser. Na verdade, a partir dos 6 meses, o animal já pode ser considerado ali um ruminante completo. Né? Já não tem mais nenhum tipo de restrição ali. Mas por que é importante entender esta evolução aqui? Porque existe um período aqui entre 8 e 10 meses em que a gente deveria repensar a nutrição desse animal. O que a gente pensa a grosso modo? É que eu tenho que caprichar numa dieta até aqui, uma dieta mais cara, uma dieta que tenha um aporte de qualidade de energia, de proteína e de tudo muito mais nessa idade, porque eu tenho um rumen em formação. Né? O rumen, quando a gente faz uma dieta para uma vaca de 50 litros, eu não estou muito pensando na vaca. Aliás, quase nunca a gente pensa na vaca. Ela é importante para a gente saber o peso dela, mas o mais importante mesmo é pensar no rumen. É no rumen que a gente pensa quando a gente faz uma dieta para um animal desse. É uma dieta de torneio para uma vaca de 90 litros, a vaca pouco importa. Você não vai pensar na vaca para fazer dieta. Você vai fazer a dieta para o rumen. Você tem que imaginar como é que esse rumen vai fazer essa digestão. Né? Quais os tipos de bactéria que eu preciso ter ali. Né? Se é uma bactéria milolítica, porque vai ter milho para caramba. Se é uma fibrolítica, porque vai ter muito fibra. Se eu tenho risco de acidose, eu não posso usar excesso de gordura. Então, assim, esse determinado tipo de gordura deixam de ser protegidas com pH mais baixo no rumen. Então, nunca a gente pensa no animal. A gente pensa no rumen.
E quando a gente pensa em rumen, nós temos que imaginar o seguinte: neste momento, o rumen está se desenvolvendo qualitativamente, né? Em número de células, irrigação sanguínea, capacidade de absorção, número de célula por centímetro quadrado. Então, nesse momento, a gente pede, não usem fibra, fibra de má qualidade até os 2 meses, é inimigo do rumen, não pode. Depois, neste período aqui, a fibra é desejável, mas tem que ser uma fibra de boa qualidade. O ideal é que a gente nem entre com silagem até os 6 meses. Não porque a silagem não é um bom alimento, ela é um bom alimento, mas a fermentecibilidade dele é alta demais. Nós deveríamos dar, por exemplo, preferência para um pasto verde, um feno de média qualidade, não precisa ser um feno A, mas um alimento, uma fibra de boa qualidade. E neste momento aqui, olha, que o animal entra na puberdade, e o slide seguinte vai mostrar por quê, é um momento em que eu tenho que diminuir essa qualidade energética, proteica, vitamínica e tudo no rumen, porque o que? Ele precisa ganhar tamanho. Eu já formei o que ele vai ser, e agora é hora de crescer. Mas neste momento é hora de pensar nem no rumen nem no animal, é hora de pensar na glândula mamária. Tá? Em função do desenvolvimento dele. Né? Neste período, o animal entra na puberdade, ele começa a acumular gordura. Se eu entro com uma dieta muito energética aqui, neste momento, em vez de eu ter célula produtora de leite, eu vou ter um animal com gordura. É muito comum a gente ver vaca de leilão, ali o cara compra aquela vaca maravilhosa com ubre, né, coisa de cinema, chega lá, dá 20 litros. Por quê? Provavelmente houve um erro na dieta desse animal lá atrás, e você ter um animal com acúmulo de gordura, isso não tem solução, né? Por isso que a gente bate tanto quando vai nas fazendas, né? Muitas vezes a gente fala assim, ó, cara, eu prefiro que tenha bezerreiro coletivo, onde a gente consiga fazer vários lotezinhos ali, né? Aqui, por exemplo, se pensar numa fazenda, deveria ter no mínimo um lote de animais até os 100 quilos, depois um lote de 100 quilos até 8 meses, depois de 8 a 10 meses, depois de 10 meses a 13 meses, 12, 13 meses, é onde eu vou manter mais ou menos eu vou aumentar aqui, na verdade, a energia, mas vou diminuir a proteína. E aqui, a partir dos 13 meses, eu vou fazer uma dieta de boa qualidade, mas eu vou usar uma fibra de má qualidade. No caso, um feno, um pasto mais seco, né, uma silagem não tão boa, porque eu preciso do crescimento em tamanho do rumen. O rumen precisa crescer em tamanho. E aí, essa dieta geralmente ela é mais barata do que essa. Então, se eu pudesse classificar uma dieta muito cara aqui, quer dizer, um investimento maior, vamos pensar assim, nessa fase, o investimento que normalmente é o que a gente vê fazendo, né? A fase que o produtor mais acerta é essa daqui. Né? Aqui já erra pelo excesso. Aqui geralmente erra pela falta, aqui ele acerta, aqui ele erra pelo excesso. E assim a gente vê as fazendas produzindo novilhas de péssima qualidade. Tem vários trabalhos, né, que relacionam o ganho de peso dos 6 meses até a inseminação. Eu separei 3 aqui, né, trabalhos que falam bem desse espaço de tempo entre 6 meses até a primeira inseminação. Vamos pensar na primeira inseminação acontecendo ali aos 13, 14 meses. Né? Esse estudo é bem bacana porque ele relaciona a produção leiteira na primeira lactação com o ganho de peso nesse período. Né? Então vamos pensar aqui, ó, um animal que ganhou, um rebanho que teve um ganho médio de 680, 700 gramas por dia, ele teve uma produção média de 8.500 litros na lactação. 8.500 litros na lactação, vamos pegar aqui em 300, ali está 305. Isso dá uma média de 28 litros de leite, mais ou menos. Né? Agora, aqueles animais que não ganharam 700, ganharam 850 neste período, né? Eles ganharam. Aqui houve um deslize. Vamos pegar isso aqui, ó, 1 quilo, por exemplo. 1 quilo e 100 mais ou menos. Se a gente pegar animais ganhando acima de 1 quilo, olha a produtividade média, produção média deles na segunda lactação. Quando a gente usa uma linha de tendência, a gente vê. Né? E esse trabalho, e esse resultado aparece no trabalho dos 3, que o ganho de peso, depois dos 6 meses em excesso, principalmente relaciona um desses trabalhos, que eu não lembro qual, relaciona muito com a energia, não com o ganho de peso.
Então ele demonstra o quê? Que a gente deve mesmo fazer uma dieta menos focada em energia e mais focada em ganho de peso. Né? Aqui, se eu faço uma dieta com uma quantidade de fibra de boa qualidade, limita um pouco a energia e a proteína, eu vou ter um animal crescendo, não ganhando peso. Você vê que o desenvolvimento acontece. E o nosso foco técnico hoje, do que a gente preconiza no campo, nas palestras que a gente faz, nas reuniões técnicas que a gente faz com o produtor e faz bastante, é que este ganho de peso tem que ficar nessa faixa aqui, até 750 gramas, não passar disso. E a nossa meta é fazer o animal parir mais cedo. Quanto mais cedo ele parir, melhor para a gente. Isso deveria ser quase uma obsessão. Isso necessariamente implica em fazer um desmame precoce. Não tem como fugir disso. Né? Então, converter o animal em ruminante mais cedo significa que eu tenho uma maior chance de fazer ele parir mais cedo também. E agora sim, vamos falar um pouquinho de bezerra, né? De terneira para quem está mais longe. É, a gente vai para o sul, vai para o Paraguai, para o Uruguai, eles não entendem quando a gente fala bezerra, né? Terneira. E quando a gente vai para o norte, a gente não entende, eles não entendem que o que é terneira. É difícil até para material, a gente tem que fazer material regionalizado. São as coisas de morar num país continental como o Brasil, né? Então, claro, eu sei que a maioria já sabe disso aqui, né? Agora, um ponto sobre o colostro que aparece nas palestras e com muita frequência é qual a quantidade de colostro tem que usar, né? Olha, o colostro, para começar, o colostro é o que está no ubre da vaca no momento que ela pare. Né? Se você for lá e ordenhar esse animal uma única vez, aquilo que sobrou ali já não, aquilo que vai estar ali depois de um tempo não é mais colostro, já é um leite que a gente chama de leite sujo, né? Serve para o bezerro, continua sendo bom, mas o colostro é o que está na vaca no momento do parto. Então ele é muito rico, rico. Boa parte das defesas que o animal precisa para os próximos primeiros meses de vida está ali no colostro. E a dúvida principal é: deixa mamar com a vaca, separa e garante que ele vai tomar a quantidade correta no balde, numa madeira? Qual que é o correto? O correto é ambos, mas começando por separar o animal, fornecer o equivalente a 10% do peso dele em colostro e depois colocar ele com a mãe e deixar lá, né, a terneira lá, deixa mamar à vontade. Porque o que acontece? Muitos animais não ejetam leite, então o animal nasce e não consegue mamar, ou a vaca está tão nervosa, tão assustada, não consegue soltar esse leite, né? Então o correto é ir lá ordenhar, garantir que esse animal vai mamar pelo menos 10% do seu peso vivo. Um animal de 25 kg vai mamar 2,5 litros, um animal de 40 vai mamar 4 litros. E o imprescindível, tempo máximo, a partir das 2 horas, a capacidade de absorção de imunoglobina e das defesas da bezerra começa a cair. E depois de 12 horas ela fica zero. Não adianta mais dar colostro depois de 12 horas. Então, se parir no começo da noite, deixar para dar o colostro no outro dia, vocês perderam uma grande oportunidade de não gastar dinheiro à toa. Esse animal vai te dar problema a vida inteira. Vai passar uma juventude cheia de diarreia, cada diarreia nos custa 80, 100 reais, cada pneumonia nos custa 150, 200 reais. Né? E esse animal vai ficar doente para tudo, vai sofrer com tristeza, babesiose, qualquer coisinha pode derrubar esse animal. E o colostro ajuda nisso. Né? A limpeza, ok. E outro ponto aqui desses pontos todos, né, que a gente fala sempre é o iodo. Eu fui numa fazenda uma vez que tinha um iodo lá com data de fabricação de quase 5 anos, né? Esse iodo não tem mais princípio ativo. Você abriu ali aquele potão ali, geralmente a gente compra um galão, né? Que são 3,5 litros, 3.600. Isso aí tem que ser usado em 3, 4 meses. Depois disso ele vai perdendo, de 10 vai para 9, 8, 7, 6, 5. Então muitas vezes começa a ter problema por cura de umbigo usando iodo. E então, para o umbigo, a gente sempre recomenda que compre uma quantidade pequena, aquele potinho, aquele frascozinho lá de meio litro. Usou, acabou, vai lá e compra, porque a gente está sempre indo lá na agropecuária comprando as coisas, põe isso na lista, tem que fazer parte, né? E outra coisa que sempre perguntam, né? Quando cortar? Existem animais que nascem com o quinto e o sexto teto, né? E a gente deve cortar, porque algumas situações eles são capazes de produzir.
e o conjunto de teteiras sempre são 4, né? E esse vai ter um risco de mamite, de vários problemas ali. Então, geralmente a gente faz esse corte e queima no dia da descorna. E quando fazer a descorna? O ideal seria entre 15 e 30 dias, não passar disso, né? Fazer a descorna do animal com 2 meses de idade chega a ser maldade, né? O animal sofre bastante, ele sente bastante dor. A descorna com 15 a 30 dias, você faz a descorna de manhã e à tarde o animal está lá, numa boa, não tá sofrendo, não fica moado nem nada. Então, quanto mais cedo, melhor. E o aleitamento, né? O que é o mais correto? Mamadeira, balde? Enfim, eu não tenho preferência. Eu vejo que é mais da situação de organização da fazenda e de aptidão da pessoa que vai fazer esse fornecimento do leite do que outra coisa, né? Eu vou mostrar ali um pouco os cuidados que tem que ser quando é com mamadeira e com o balde. Existem alguns cuidados bem importantes. Lá na frente eu vou falar um pouquinho de, de, do fato do animal não nascer ruminante, mas basicamente o que acontece é isso aqui, ó. Quando o animal nasce, no primeiro, segundo dia, ali na primeira semana, o leite que ele toma, ele tem que passar direto por aqui, né? Então aqui a gente chama isso aqui de goteira esofágica. Então o leite vem, passa direto e cai direto no abomaso, que é o estômago químico, é o último lá, né? Ele saiu de lá, vai para o intestino e aí o caminho é normal. O que acontece é que muitas vezes, muitos dos casos de diarreia, por exemplo, que a gente tem na fazenda, ele não tem nada a ver com contaminação bacteriana, não foi um patógeno que está ali. Ele simplesmente, o animal tomou um leite de um jeito errado, rápido demais, uma posição incorreta, esse leite caiu aqui dentro. A resposta do animal é o que? Esse leite não deveria estar aqui. Ele começa a pressionar isso aqui para jogar para fora. Isso dá uma cólica para o animal, né? Esse movimento de abre e fecha ali dá uma cólica, e a resposta do animal à cólica é o quê? Diarreia. Aí vai lá o produtor aplicar terramicina, blá, 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 soro, muitas vezes, né? Muitas vezes, principalmente quando é uma terneira, uma bezerra top de linha, daquela vaca querida que a gente quer ela e a genética dela para tudo sempre na fazenda. E a gente chama isso aí de diarreia metabólica, ela é evitável, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, isso muitas vezes, quase sempre, são as 5 regras de ouro que eu vou falar para vocês já já, e o fato da posição da mamadeira ou posição do balde. Tem tudo a ver com isso, né? A gente pode resolver, se for produtor, resolver isso muito facilmente sem investir nada, sem gastar dinheiro com nada para resolver isso. Por isso que quando muitas vezes o produtor, ou o cliente, ou o técnico que atende, o representante liga para a gente falando, descrevendo um caso de diarreia, né, a gente pede para mandar foto, mostrar, falar, contar a história do que aconteceu, porque quase sempre, ele não está relacionado com, com bactérias ruins, porque você vai lá, você vê que a higiene é bem feita, os animais estão num ambiente que não deveria, pela lógica, não deveria ser o causador da diarreia. O problema ali é a cólica causada pela posição de mamada, né? Eu vou mostrar já já. Bom, aqui é só um resumo, né, do que a gente falou até agora. Então, precisamos o quê? Para ter um animal parindo mais cedo, se sendo mais produtivo, eu preciso fazer com que ele se torne ruminante o mais rápido possível, né? Para que esse rumen se desenvolva o mais rápido possível anatomicamente e funcionalmente, né? Isso ajuda a otimizar o crescimento, isso preserva a saúde do animal e ajuda ali na capacidade de absorção, no ajuste da microflora, né? Que ele vai, imagina que aquilo ali tem que ser uma câmara de fermentação onde as bactérias elas vão por extrato, né? A parte mais leve da dieta fica na parte de cima, a parte mais fina da dieta vai descendo. Então, cada extrato do rumen, da parte de cima até embaixo, existem camadas de bactérias. Então, isso é tão sensível e por isso que a gente tem tanta preocupação quando vai fazer uma dieta, né? De não mudar muito as coisas. E essa flora, ela se bagunça por qualquer coisa, né? Vamos, por exemplo, errei a mão no milho e esse animal entra numa acidose. Pronto. Classes e mais classes de bactérias que deveriam ter um pH
de 7 a 7,2, de 6 a 6,6, por exemplo, elas morrem tudo, morre a maioria ali, ficam a nada. Então aquele extrato do rumen não consegue digerir. E às vezes a acidose é tão forte que mata uma proporção enorme, chega a causar descamação do rumen. E tudo está aqui na microflora, né? A microflora, o tipo de bactérias, o tipo de protozoário que estão ali são muito importantes. E a contração ruminal, né? Toda vez que a gente bagunça a microflora, a gente perde capacidade, o animal perde a capacidade de absorção e perde a capacidade de contração, né? Muitos animais param até de ruminar, o que não é nada bom. Tá? Aqui mostrando para vocês, é bem legal isso aqui. A proporção do rumen aqui não está legal, né? Já é a segunda vez que eu vejo esse slide aqui, penso em mudar. Na verdade, aqui ele deveria ser só uma sacolinha, né? Aqui uma sacolinha de nada, mostrando a goteira esofágica. Então imagina aqui a linha do tempo, né? O bezerro nasce, vai crescendo, crescendo até lá pelas 10 semanas e vira ruminante. Então na primeira fase é um rumen estéreo, aliás, é um rumen estéreo, né? Não deveria ter bactéria aqui, o alimento vai passar direto para o abomaso e aqui continua estéreo por uns dias. Então nesse momento, esse animal consome só leite, não consome nada de alimentos sólidos. O tempo vai passando, o animal começa um consumo de alimento sólido que vai aumentando, aumentando, até que o leite já não seja mais o alimento. Nesse momento, eu tenho uma flora sendo estabelecida no rumen, até que eu tenho um rumen completo. Né? E aqui tem dois trabalhos bem legais, na verdade é um trabalho só, demonstrando o potencial de formação do rumen quando a gente começa a fornecer uma ração concentrada o mais cedo possível, né? Então pensa aqui que esse gráfico de baixo é um gráfico que demonstra a formação ruminal na hora que o oxigênio some do rumen. Então, o momento que o oxigênio deixa de existir naquele rumen, significa que aquele rumen já está pronto para ruminar, já está pronto para ter bactérias anaeróbicas, né? Então o que a gente vê aqui é que quando eu não forneço ração, esse rumen continua com oxigênio lá dentro, ele continua não funcionando por muito tempo. Você vê, aqui só caiu o nível de oxigênio aqui na 9ª semana quando a gente forneceu grãos, forneceu ração. E ali, em um período de 2 semanas, sumiu todo o oxigênio dali e esse animal se tornou ruminante de vez, lá pela 10ª semana. Mas quando eu forneço a ração desde o segundo dia, um punhadinho de ração no segundo dia ali no lotinho da bezerra ou na gaiola, né? Em 2 semanas, ou em menos de 3 semanas, 3 semanas, esse oxigênio praticamente some, a fermentação ocorre ali numa velocidade espantosa. Aí eu pergunto para vocês, em todo este período aqui, o animal está susceptível a um monte de fatores negativos. O principal delas é a diarreia, que mata muito, ou se não mata, causa muito prejuízo. É comum a gente ir num rebanho onde 30, 35% do rebanho está com a bunda suja ali. Você olha ali, está toda melada, ou a gaiola está toda melada. Aquilo ali não é bom, tem coisa errada. A gente sabe que quando a gente vai no espaço físico das bezerras, a gente não precisa nem ir lá para saber que está com problema, você sente pelo cheiro, né? Igual quando a gente vai em galpão que tem problema com acidose, né? Muitas vezes a gente vai lá, você já sente o cheiro da acidose antes de abrir a porteira, né? E você vai perguntando para o produtor para perguntar, para enriquecer o, o que você vai bolar para resolver o problema, mas ali você já sabe que tem acidose. Então, a diarreia é a mesma coisa, né? Às vezes a gente pergunta de sacanagem para o produtor, e aí, tá tendo diarreia? Não, mas você está sentindo o cheiro, é inconfundível o cheiro de um galpão onde tem animais com diarreia, né? E não tem como confundir. E enquanto o animal bebe leite, ele está 10 vezes mais suscetível à diarreia, porque o leite é inconstante. Né? Hoje eu tenho leite que sobrou, amanhã eu tenho leite de uma vaca com mastite, depois de amanhã eu tenho leite sujo de uma vaca que recém pariu. Para quem não sabe, um leite de uma vaca que recém pariu tem 10 vezes mais gordura do que uma vaca que está em lactação ao mês. 10 não, dá menos, mas 8 vezes, 7 vezes até. Então, é, é um problema, você não consegue controlar. Eu não digo sucedâneo, com sucedâneo a gente consegue, mas mesmo quem usa sucedâneo acaba usando aquele leite que sobra, né? Muitas vezes errado, mas faz o leite de uma vaca que está com mastite, em tratamento com antibiótico, uma vaca que recém pariu, enfim, faz. Então, usar o concentrado o mais rápido possível, já nos primeiros dias, é o melhor dos mundos. Tem isso. Aqui mostrando os alimentos, né?
ou os elementos que fazem com que o rumen se forme mais rápido. Se a gente for ver aqui, né, o melhor alimento para a formação ruminal é o ácido butírico. Mas o ácido butírico, para quem não sabe, você já viu uma silagem podre, aquela preta, bem preta, escura, né, que muitas vezes fica ali embaixo da lona, né, na beira das paredes ali. Aquela silagem preta, aquele preto que quando a gente pega com a mão, pode lavar, pode tomar banho, depois você sente o cheiro, ainda tá fedido, né? Aquilo ali é ácido butírico. O rumen tem uma porcentagem de ácido butírico, não passa de 6 a 7%, é pouco, né? E ele é autolimitável. Toda vez que ele aumenta, ele sobe essa quantidade, as bactérias começam a morrer, porque ele é um ácido muito forte, e aí a produção dele diminui, então ele nunca vai passar disso, ele se autorregula dentro do rumen. Então, embora ele seja o melhor, ele não é um bom ácido, ele sempre está relacionado com podridão, com coisa ruim, não é bom, mas na prática o que a gente gostaria que acontecesse era o ácido propiônico, é esse cara aqui, ó. Quem tem ácido propiônico, quem forma o ácido propiônico no rumen? São os grãos, principalmente o milho, farelo de soja, é, farelo de aveia, a própria aveia, eles são bons alimentos para a terneira. E eles formam o ácido propiônico numa quantidade boa. E quanto mais ácido propiônico eu tenho, mais rápido esse rumen vai se formar. Né? Olha o leite aqui, ó, para formação ruminal. Ele é péssimo. Vou mostrar umas fotos para vocês ali daqui a pouco. Para quem nunca viu, acho que se convence. Né? Eu sempre recebo comentários nas palestras aí, das fotos do rumen se formando, né, pedindo para eu enviar por e-mail, por WhatsApp, que quer ver, né, e nem somos nós que tiramos nem fomos nós que tiramos aquelas fotos, são de universidade. É, aqui o velho tabu, né, e o feno? Feno pode? Olha, claro que pode, mas não deveria, porque a quantidade de fibra contida no feno, pensa que o animal não é um ruminante, ele não tem bactéria específica para consumir feno. Imagina o estômago químico que ele tem, não é muito diferente do nosso. Se a gente comer feno, o que, que vai acontecer? Né? Nosso estômago é limitado, é uma parede fina, ele não tem capacidade de consumo, ele é pequeno, e se um feno cair no rumen do animal jovem demais, é a mesma coisa. Né? Um abumaço muito bem desenvolvido, ele não tem 2 litros, né, nessa fase. É muito pequenininho. Então, a gente deveria evitar. Né? Aqui tem uma foto que eu gosto bastante de mostrar, porque ele mostra 2 litros de feno e 2 litros de ração concentrada. Né? Em 2 litros de feno eu tenho 27 gramas de proteína e 127 gramas de energia. Né? Mostra bem a diferença. Isso significa mais ou menos 9 vezes mais proteína e 8 vezes mais energia. Agora tem uma outra questão. O feno chega a levar 3 dias a digestão do feno. Fica lá ocupando espaço, não deixa alimento de boa qualidade entrar. Quanto tempo levar a ração para sair? Né? Então, assim, não tem comparação, pessoal. Não forneçam feno para terneira até os 2 meses. É um veneninho. Ah, mas o feno é de boa qualidade. De fato, feno não é tudo igual. Tem rações aí, as melhores rações do mercado hoje, que a gente conhece, elas usam feno de cost cross, de folha de cost cross. Beleza, aí tudo bem. Nós estamos falando de um produto de espetacular qualidade, mas o que a gente enxerga de feno, além de ser caro, é um alimento de péssima qualidade, não deveria ser fornecido. Não deveria ser fornecido. Né? Uma garrafa de 2 litros ali, um conteúdo ruminal, um conteúdo estomacal gigante de 2 litros, tem 232 gramas de feno e o mesmo volume de ração tem quase 1,4 kg. Então, não tem como comparar. E aqui um comparativo da composição do leite e a ração, para mostrar que realmente o leite talvez não seja a melhor opção. O que a gente vê, e aí de vez em quando dá uns pau, né? Às vezes a gente vai fazer palestra em feira, assim, e a nossa palestra, onde a gente fala para usar menos leite e fazer o desmame precoce, é em seguida ou antes de um outro técnico que vai falar que a bezerra tem que tomar 8 litros de leite por dia, né? E aí, na mesa redonda sempre dá pau, né? Enfim, nós temos argumentos de sobra, né? E para provar que o excesso de leite não é bom. Né? Faz a bezerra bonita? Faz, ela fica maravilhosa. Mas eu não quero ter uma bezerra. A bezerra vai ser bezerra por 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses. Depois ela vai virar vaca.
Ela vai ficar anos comigo na minha fazenda como vaca. Eu tenho que pensar na formação dessa bezerra para ser vaca, não é para ser bezerra, né? Ah, mas eu levo minhas bezerras para feira para ganhar troféu. Beleza. Aí é outra história. Nós estamos falando aqui de produção, produtividade. Se eu quero ter uma vaca produtiva, eu tenho que fazer desmame precoce, tenho que fazer ração mais cedo e tenho que fazer ela consumir ração e menos leite. Então, a fins de comparativo, 1 litro de leite tem 87% de água. 30 gramas de proteína, 60 gramas de energia, mais ou menos, aliás, o mineral e as vitaminas, a gente pode dizer que são de boa qualidade, impecáveis nesse ponto, ok, né? E eles não fazem bem, o leite não faz bem para a formação ruminal, ele atrasa a formação ruminal. Olha só, na natureza, beleza, 5 mil anos atrás, antes da gente passar a usar as vacas para produzir leite, não existia uma grande demanda para esses animais, mas depois disso a gente precisa que essa vaca produza leite. E hoje, na atualidade, nós precisamos que ela produza muito leite para se justificar que ela fique na fazenda. Então, se eu preciso que ela produza leite, eu preciso entender que 1 quilo de ração é muito melhor do que 1 litro de leite. Né? 1 quilo de ração tem 10% de água, tem 170, aí eu estou falando de uma ração com proteína baixa, né? 170 gramas de proteína, 700 gramas de energia, minerais e vitaminas equivalentes ao leite. E outra coisa, ele me ajuda na formação ruminal. Aí alguém deve estar pensando, tá bom, Vilauba, mas você não faz, você não trata a bezerra com litro de leite. Tá bom, então vamos comparar com a turma que produz 6 litros de leite. Né? Pessoal, quanto custa 6 litros de leite, quanto custa 1 quilo de ração? Basta, já começa a conta aí. Né? Sem contar que o leite atrapalha a formação ruminal, custa mais caro e aumenta o risco de diarreias, que são 3 pontos importantes aqui a ser considerado. Não tem conta que você faça que compensa. E eu vou continuar sendo malhado pela turma que gosta de dar. Eu fui na fazenda outro dia e o cara estava tentando fazer uma bezerra tomar 9 litros de leite. Mas, meu Deus, pra quê? Pra quê? Quem foi o energúmeno que falou isso para ele? Mas tudo bem. E o que deveria ter uma ração de terneira de boa qualidade? O primeiro ponto, é claro que quando a gente não tem condição de comprar uma ração peletizada, vai o que tem, é farelada mesmo. Mas é bom entender que a terneira, a bezerra nos primeiros dias de vida, ela tem a capacidade de mamar e respirar ao mesmo tempo. Né? Então, essa capacidade ela atrapalha quando o animal começa a consumir ração, porque pensa numa ração muito farelada, um pó muito fino, quando ela baixar a cabeça ali para comer no coxinho dela, ela vai tentar respirar e comer ao mesmo tempo. E nesse momento ela acaba respirando um ar com partículas. Essas partículas podem causar irritação, inflamação, pode desembocar em numa pneumonia, né? Mesmo quando a ração é de boa qualidade, não tem, ela foi bem armazenada, mas ela pode, ali tem bactérias, tem, né? Essa irritação pode dar problema. Uma ração aceitável, seja ela peletizada ou farelada, ela tem que ter ali entre 18 e 20% de proteína, tem que ter um bom balanço cálcio-fósforo, né? Tem que ter um mínimo de 13% de fibra efetiva, que é diferente de fibra bruta, tá? Pessoal, fibra efetiva é o que faz, o que causa. Esse dia eu vi a definição boa, cosquinha no rumen, né? Que faz com que o rumen se movimente. E uma energia de boa qualidade. Essa é uma ração aceitável. A ração de boa qualidade, uma boa ração, né, que a gente gostaria que o animal consumisse, seria tudo isso, mas com um limite de 30% de amido. Pensa que nós estamos falando de uma terneira que nem é ruminante ainda. Se você está num animal em formação ruminal, quer dizer que ele começa a ter as bactérias especializadas, ou seja, só com um monte de amido nesse rumen já tem diarreia ali. Né? Não é comum a gente ir fazendo ali ver as bezerras com diarreia, com sintoma de acidose. Né? Claro, está se formando um rumen ali, como é que você vai colocar uma quantidade de amido? O amido tem que ser mínimo, pessoal. Não caia naquela lorota de que a ração de terneira tem que ser milho e farelo de soja. Besteira, besteira, tá? Outra coisa, vitamina K, né? A gente só se importa com vitamina K quando o animal está com diarreia, fazendo cocô com sangue lá, né? A vitamina K ela ajuda nesse sangramento, ali, estancar a coagulação. Então, ter uma ração com um nível bom de vitamina K, ele evita muitos problemas, né? Muita coisa a gente evita. Vitamina do complexo B, que tem aí a ver com um monte de coisa positiva ali dentro do animal, nos sistemas, né, cofator enzimático, um monte de coisa acontece ali dentro do corpo do animal, de defesa principalmente, em função da vitamina do complexo B, funcionamento do fígado e aí vai. Vitamina do complexo ADE,
E eu coloquei monenzina aqui porque ela é mais comum, mas esse cara aqui, ele não é só um promotor de crescimento, não faz só com que o animal cresça mais, como num confinamento, mas ele também tem um fator muito interessante, porque ele é um ionófilo, ele ataca, ele não deixa as bactérias que fazem mal para o intestino animal atacar. Então, quando a gente tem uma ração com monenzina na composição, a gente evita um mundo de, principalmente as colibaciloses, né? Que é a diarreia preta, aquela diarreia preta fedida, ela chama, ali é um caso clássico de colibacilose, né? Esse cara aqui evita a colibacilose. E a ração perfeita, que deveria ser, a gente deveria pensar nela como ser o suprassumo da ração para a formação de uma bezerra espetacular, deveria ser tudo dessa daqui, mas com uma proteína mais baixa, o uso de prebiótico pelo menos, um, um controle um pouco mais rígido do amido, travando ele em 20%. Cara, é difícil fazer uma ração assim. Né? E aqui eu estou falando de fibra efetiva, não estou falando de fibra bruta. Se eu falar só fibra bruta, quer dizer que eu posso pôr casca de arroz, posso pôr pedaço de pau. Não, eu estou falando de fibra efetiva. Tá? É o que nós, na nossa empresa, a gente chama de HDF. É um tipo de fibra que faz a ruminação acontecer. Né? E aqui ele está presente em um número muito pequeno de alimentos. Né? Um dos principais dele é o olote. A gente não tem ele comercialmente muito fácil. O olote é o sabugo de milho, sem palha, tá, pessoal? Só o sabugo. O sabugo de milho ele tem um perfil de digestibilidade naquele rumen em formação que ele é, se a gente pudesse descrever um tipo de perfil de ruminação que eu gostaria de ter no animal até os 2, 3 meses de idade, seria vindo do holote. O problema é que a gente não acha holote para comprar no mercado fácil, é difícil comprar. Existem outros ingredientes, acho que tem um slide aqui na frente que fala dos ingredientes. Tem, eu lembrei. Então, fazer uma ração com baixa proteína, limitação de amido, excesso de fibra, mas fibra digestível, né? E com máximo de 65% de NDT parece fácil e parece um contrassenso, mas já explico. Né? E um produto com, no mínimo, quelatado. Na melhor das hipóteses, ali, quem puder, um glicinato, né? Que é a evolução do quelatado ali. O que a gente já falei que a gente chama de HDF. São as ações de bezerras que a gente tem na nossa linha de produto ali. Né? Todo produto tem um selinho ali, acho que tem um selo no slide na frente. Viu que tem o selinho, significa que tem uma composição parecida com essa. A formação ruminal acontece da sua melhor forma nesse sentido. Bezerras altas, compridas, pernaltas, que dos 6 meses a 1 ano elas parecem uma mini vaca, né? Que tem uma caixa ruminal que é uma coisa de linda. Se você tira a foto dessas bezerras de longe, parece um monte de mini vaca, né? O que a gente ouve de depoimento dos clientes é exatamente isso, parece umas mini vacas. Eu vou passar um vídeo ali depois da apresentação para vocês verem uma fazenda cliente nossa que gosta, que usa esse tipo de produto aqui para a formação das suas novilhas. Esse HDF ele é diferente, eu já falei, né, da fibra efetiva, né, da fibra física. Né, ela forma o resultado da fermentação dela é que faz o mesmo efeito da ruminação por fibra, né, o que sobra desse alimento depois da ruminação, depois da digestão. Então ele é muito mais eficiente do que o feno, o pasto, enfim. Tem mesmo, né? Então aqui é que ter um alto FDL não significa necessário, alta fibra não significa necessariamente que ele tem um bom perfil de digestibilidade. Então, se eu tenho alta fibra, eu posso ter muita celulose, um pouquinho de hemicelulose, muita lignina, por exemplo, né? Então, esses daqui são os alimentos que a gente usa nesse tipo de ração. Esse é o selinho que eu falei para vocês. Então, se entrar lá no site e ver um produto com esse selo aqui, significa que esses ingredientes estão ali. Né? Uma ração de vaca, por exemplo. A ração de vaca que tem esse selo aqui significa que a gente pode fornecer, trocar isso aqui por silagem, por exemplo. Não tem silagem na fazenda. Eu vou usar uma ração que tenha esse selo aqui. Significa que qualquer ração que tenha esse selo, ele tem efeito de ração, mas tem efeito também de volumoso. Uma vaca pode comer 20 kg disso? Pode. Nós temos uma vaca que comeu aí 22, 23 kg de ração com esse carinha aqui e produziu muito leite. Então,
O problema é que das 13 fábricas que nós temos hoje, só 4 são capazes de fazer produto com HDF. Aqui é a evolução da evolução, né? E aqui as fotos que eu tinha falado, né? Usando feno com 4 meses e usando ração. Olha a diferença da estrutura, né, da coloração. A cor mais escura significa irrigação sanguínea, não é só coloração. Então, significa que este rumen aqui está muito mais apto a fazer a digestão dos alimentos, a quebra dos alimentos e a absorção. Né? Aqui eu tenho muito mais papila por centímetro quadrado, né? Muito mais do que aqui. Então, a capacidade é outra. E eu estou falando de animal com 4 semanas. Então, feno, pessoal, risca feno de animal até 2 meses. Não pode, não deve. E isso não somos nós que estamos falando, né? Isso aqui é uma universidade nos Estados Unidos, chama Universidade da Pensilvânia. Ela tem, no meu ponto de vista, tá? Ela tem os melhores trabalhos que falam sobre terneiras ali. Então, para a turma que gosta até para treinar o inglês ali, que tiver interesse, entra lá no site da Penn State e vai dar uma olhada no que eles têm de bom lá. Tem muita coisa boa lá. Né? Olha o rumen com leite até 6 meses e o rumen com concentrado. Né? Que nós estamos mostrando, esta porção seria o equivalente a essa. Que chance vai ter esta terneira com essa, de estar ganhando peso e de estar tendo capacidade de ruminação? Né? Esse animal, um animal com esse perfil aqui, ele está muito mais propenso a diarreia e um monte de outros problemas. Talvez esse animal seja um animal perfeito. Né? Olhando visualmente ele vivo, bonitinho ali, ele está muito mais bonito que esse muitas vezes. Tá maior, tá mais gordinha, né? Ganhou mais peso. Esse animal, muitas vezes, geralmente, os animais que têm esse perfil de dieta, né? Eles acabam crescendo mais rápido e ficando mais compridos. Então, eles ganham peso, mas a gente não consegue ver isso no animal. Né? Eles sempre estão ali com 2, 3 centímetros a mais do que os animais que estão mais bonitos, né? Porque eles ficam mais baixos, mais curtos, mas eles ficam muito mais encorpados, né? Realmente é mais bonito. Mas eu não quero bezerra bonita. Eu quero bezerra que vá ser vaca boa. Ó, com 12 semanas. 12 semanas são 4 meses, né? Com feno. Olha o que o feno faz. Então, olha o tamanho, a diferença de tamanho, de volume, né? Então, isso aqui eu já tenho um rumen completo. Então, feno e leite. Feno nos 2 primeiros meses risca e leite depois dos 2 meses risca. Né? Deveria ser assim. Aqui as 5 regras de ouro para quem faz amamentação artificial, né? Seja balde, seja mamadeira. Quais são? Primeiro de tudo, a quantidade. Se é 2 litros de manhã, 2 litros à tarde, não pode variar, tem que ser igual. Todo dia tem que ser igual. Todo dia tem que ser no mesmo horário. Todo dia tem que ser na mesma temperatura. Não importa se vocês dão leite na temperatura ambiente. Ah, mas o cara lá falou que o leite tem que ser morninho ali. Não, não precisa. Desde que seja todo dia. Se todo dia você fornece na temperatura ambiente 15, 20 graus, se for todo santo dia, isso não vai matar o bezerro. Tá? Claro que o ideal seria na temperatura morna, aí 38, 37 graus. O que acontece é que o animal tem uma velocidade de tomar leite. Se todo dia você dá morno, aí num dia te faltou leite lá, você foi lá, misturou metade com o leite do tanque, vai dar o leite lá 10 graus. Esse animal vai tomar esse leite na mesma temperatura, na mesma velocidade que ele tomou o leite morno, que ele toma o leite morno. O que vai acontecer aí? Vai dar uma cólica violenta nesse animal, que ele pode morrer em pouco tempo. Eu vi em São José do Rio Preto uma vez um cara matou 50% das bezerras dele porque tu pegou leite dentro do tanque e deu para as bezerras. Elas começaram a cair uma depois da outra. Né? Quem usa sucedânea, diluição, prestar muita atenção na diluição. A maioria dos leites sucedâneos do mercado, eles não diluem bem, mas a composição deles ela é ideal, né? Então se a gente tem que fazer a diluição dele e em cada terneira ir lá mexer o leite para tirar aquela decantação que aconteceu ali e fornecer bem diluidinho, né? E a higiene, né? A higiene é muitíssimo importante, deixar tudo muito limpo, muito como se fosse uma criança, né? O sistema ali é parecido. Já falamos um pouquinho da goteira esofágica ali, né? Isso resolve um monte de problema. E aqui, o que eu estava falando para vocês, para quem usa balde, por exemplo, né?
tanto no chão quanto ele numa altura mais alta. O que a gente tem que falar a respeito disso? Sempre dê preferência para fornecer o leite, quando em balde, a uma altura tal que o animal precise levantar o pescoço e abaixar a cabeça. Jamais no chão. No chão, é, muitos dos problemas, dá muito problema, principalmente por causa da posição da cabeça, né? O animal, a posição correta é o quê? Ele levantar o pescoço e baixar a cabeça. Se ele fizer este movimento, a goteira esofágica se fecha e o leite vai fazer o quê? Passar direto para o abomaso. Se ele abaixar a cabeça num ângulo reto, sem ângulo na verdade, né? E esse leite subir direto, ele vai entrar pela goteira esofágica, vai dar uma cólica, vai ter uma diarreia e você vai gastar dinheiro quando não perder a bezerra. Porque diarreia, pessoal, mesmo a diarreia metabólica, a gente não pode menosprezar. A diarreia metabólica, ela causa rompimento de vasos. Quando se rompe esse vaso, as bactérias ruins vão entrar ali, causar uma inflamação, né, uma infecção, e você vai gastar dinheiro, você vai perder muitas vezes a vaca, a filha da... Muitas vezes você vai perder a melhor vaca que você teria no futuro, né? Então tem que cuidar. Olha que gesto simples, né? Colocar o balde a uma altura tal que a bezerra precisa levantar o pescoço e abaixar a cabeça. Quando é mamadeira, a mesma coisa. Na mamadeira, a posição de mamar tem que ser a mesma da mãe, né? É, pensar na mamadeira tem que pensar nas tetas das vacas, mesma coisa, né? O que acontece? A bezerra tem que abaixar o pescoço e levantar a cabeça. Quando ela faz este movimento, a goteira esofágica faz isso, ó, fecha e o leite passa direto para a bumasa e você não vai ter problema, essa bezerra vai crescer linda, feliz e sem cólica, culminando em diarreia, né? A água, acho que não existe. Aqui eu acho que existe um consenso, né? Esse aqui foi um caso que eu tive em Araçatuba, em São Paulo, estado de São Paulo. Perderam lá quase metade das terneiras no espaço de uma semana, né? A água contaminada. Era um tanque grande de 500 litros, né? Pessoal, evite isso. O bezerra tem que mamar num recipiente pequenininho, onde tenha uma reciclagem de água boa. Ah, mas eu não tenho condição de fazer isso porque, sei lá, é individual, porque sei lá, não importa, mas o que a gente tem que estar é numa situação assim. Né? Aqui é um bezerreiro que não é coletivo, que é individual, num sistema de criação argentino, né? Onde a água fica de um lado e a comida fica do outro, mas olha a qualidade da água, limpa, né? Transparente, consegue enxergar o fundo do balde, não tem resto de comida, não tem resto de pasto, não tem nada, perfeito. Para bezerreiro coletivo, pessoal, esse aqui para mim é o investimento mais inteligente que tem. Né? Nós estamos falando de cria inteligente de bezerra, está aqui uma coisa inteligente. Esse bezerreiro aqui, esse bebedouro aqui alimenta até 15 bezerras, 15 terneiras numa boa. O que acontece aqui? Ó? Tem uma boia aqui dentro, o animal vem, bebe e a água está sempre nova. Né? Ah, vai juntando coisa aqui, você vem aqui, tira a tampa do ralo, esvazia tudo, coloca de novo, pronto, resolvido o problema. Isso aqui é uma das coisas mais inteligentes que eu tenho visto nas fazendas aí. E é de suíno, né? Um bebedor de suíno. Resolve muito problema de casa. Né? E por fim, o que a gente quer aqui é novilha de boa qualidade parindo bem. Né? Não importa a raça, não importa o tipo de vaca seja, né? Mais cedo, melhor. Aqui mostrando 3 situações, né, onde o parto acontece aos 24, 36 e 48 meses, mostrando o quê? Que se eu antecipo o parto para 24 meses, eu vou ter menos animais na fazenda, de 0 a 24 meses. No caso, 24 meses, se eu tenho uma reposição média de 20% com 25 vacas, se eu tenho 25 vacas em lactação, com a média de 5 partos por ano, 4 partos por ano, por vida, 5 partos por vida, eu vou ter 10 animais de 0 a 24 meses, caso elas param com 24 meses. Se o primeiro parto acontece aos 36, que é a média nacional, eu vou tratar de 5 animais a mais. Né? E se for aos 48 meses, coisa mais rara, 10 animais a mais, são 20. Então, é uma conta a se pensar. Sem contar que a gente gasta muito mais. E aqui uma outra tabela legal mostrando a produção por dia, a produção total, né? Na vida desse animal e a produção por dia de vida, né? Que os europeus gostam muito dessa conta, né? Vamos pensar aqui em 2 situações. A primeira situação é uma vaca parindo aos 25 meses, uma novilha, né? Um animal parindo aos 25 meses. A produção total dela, na vida esperada, vai ser na faixa de 26 mil litros. Vamos pensar aqui nos 3 partos, vai.
até o final do terceiro parto. E a produção por dia de vida dela vai ser na faixa de 12 litros, 11 litros, do dia que nasceu ao dia que saiu, né? Se a gente atrasar esse parto em 3 meses, né, vai para cá. Olha a produtividade média dela, cai de 26 mil para 22.500. Ah, parece pouquinho, né? Nós estamos falando de 3 meses só, gente. Olha a produtividade por dia de vida, né? Cai. Esse índice aqui parece besta, gente, mas ele é inteligente demais. Se reduzir, nós fizemos uma conta outro dia numa fazenda, se o cara reduzisse, aumentasse, aliás, a produção dele de 10 para 11 litros por dia de vida, nós fizemos uma conta grossa, porque a gente pegou dentro da fase de cria, recria, pré-parto, tudo. Ele teria um ganho médio para 120 vacas na faixa, eu não me lembro exatamente, mas dava quase uma caminhonete por ano para ele, né? Era muito dinheiro. Uma caminhonete usada, vai. Dava uns 40 e pouco, 50 mil reais quase. Então, são pequenos detalhes que faz a diferença. Coisa pouca, né? E quando a gente aplica isso na vida, ó, mostra nitidamente, quanto mais tempo ela demora para fazer essa vaca parir, menos leite na vida dela ela vai produzir, né? Aqui é outro mostrando, esse aqui eu gosto mais, né? Imagina uma vaca parindo aos 34 meses, a produtividade média ali 7 mil litros, né? Imagina uma outra parindo com 25 meses, ó, a produtividade maior aqui. E assim vai. Imagina outra com 29 meses, ó, um pouco menos. E assim vai, né? Quando a gente tem um mundão velho de vaca, muitas vacas, talvez não digo milhares, que são 1.200 vacas isso tudo. Cada pontinho azul desse é uma vaca. Quando a gente tem uma situação dessa, o que mostra esse gráfico para nós? A impressão que dá é que ele está crescendo assim. Então, quanto mais cedo essa vaca pare, maior é a produtividade dela. Mas quando a gente aplica uma ferramenta que chama curva normal, né, ou média, aí a gente vê aqui. Essa é a média destas médias. Então, uma vaca que pare com 24 meses, ela vai produzir uma média de 8 mil litros por lactação. Ao passo que se eu tiver uma vaca de 30 meses a primeiro parto aos 30 meses, ela vai me produzir aqui na faixa de 7 mil. São 1.000 litros de leite para cada 4 meses a mais ali. Vai dar mais ou menos aqui, né? Aqui vai dar quase 1.000 litros, ó. De 28 meses para 30 meses eu perco 1.000 litros de leite. Então, o fato, e é por lactação, se ela tiver 4 lactações na vida, são 4 mil litros de leite. Ah, tá aqui a conta, não tinha visto. De 24 mil, 24 meses, 8 mil litros, se ela parir com 28 meses, 7 mil litros. 1.000 litros por lactação por resto da vida dela. Né? E aqui eu acho que é a última importante é a idade, o peso ao primeiro parto. A gente fica muito preocupado com o peso da primeira inseminação e deveria estar muito mais preocupado com o peso ao primeiro parto. E é bem fácil de medir isso. Né? O animal precisa ter o primeiro parto quando ele atingir 85% do peso médio das vacas adultas. Se nós estamos falando que a média das vacas adultas do rebanho pesam 590 quilos, significa que o peso de parto dela, os 85%, significa que ela tem que parir com 500 quilos de leite, com 500 quilos de peso. Né? Cada 25 quilos abaixo disso vai tirar do potencial bruto dessa vaca 250 litros por lactação até o resto da vida dela. Exemplo, o rebanho médio pesa 590 quilos, significa que o primeiro parto tem que acontecer com 500. Se esse animal parir com 475 quilos, eu vou ter debitado da produtividade dela para o resto da vida dela 250 litros por lactação. Não parece muito, né? 850 litros por dia, 250 mililitros por dia, ml por dia. Mas em 4 partos são 1.000 litros de leite. Né? Imagina isso num rebanho de 100 vacas. São 100 mil litros de leite. Né? 100 mil litros de leite as coisas lá em casa. Né? Vocês devem estar recebendo hoje 1,70, né? 1,60. Se não estão, vão receber em breve. Então, prestem mais atenção ao peso ao primeiro parto e não o peso na inseminação, embora o peso da inseminação seja muito mais importante, mas muitas vezes compensa a gente atrasar um pouco a primeira inseminação em função do peso do primeiro parto. Né? E convido vocês todos a entrar em contato com alguém da empresa ali, pode ser até comigo, vou deixar meu telefone ali no final da apresentação,
para pedir os nossos manuais, né? Nós temos um guia de leite, puxa, aqui não está aparecendo, é um guia de cria de bezerra, né? Conta é o resumo de tudo que nós falamos hoje, né? Os pontos chaves, o colostragem, estratégia de cria, a formação do rume, desmame precoce, conta tudo ali, resumidamente, tudo que a gente precisa saber sobre a cria de terneiros, né? A gente também tem o guia de periparto, aí o que, que a gente precisa saber, né? O que, que é DECAD, como é que a gente consegue atingir um DECAD adequado para uma vaca no pré-parto, e hipocalcemia, enfim, tudo que é importante ali. E depois um terceiro manual falando ali sobre os conceitos franceses ali do INRA, né, do sistema INRA, que é o sistema que a gente formula hoje as dietas para rebanho de leite. Ele tem as suas diferenças do NRC, mas é um guia legal porque dá para entender um pouco mais sobre nutrição. Para quem estiver mais perto, a gente tem ele impresso, e para a turma que está mais longe, a gente pode enviar isso por PDF. Até para esses dias eu mandei um monte ali para a turma que me pediu por grupo de WhatsApp também. E para quem não conhece, nós temos uma ferramenta, um app, que ele ajuda a gente a detectar casos de acidose subclínica no rebanho. É muito interessante. Você entra lá, digita na loja, né, para quem tem iPhone no iOS ou no Android para quem tem o celular normal, My Home Diag, e baixa o aplicativo. Né? Na primeira vez que vai usar, vai pedir para registrar a sua senha e um login. E aí basta que você vai lá na fazenda, está desconfiado que está diante de um caso de acidose, vai lá, ele vai te perguntar quantas vacas tem no rebanho, ou no lote, né? Ele vai te perguntar no lote. Ah, tem 20 vacas. Aí ele vai te dizer quantas fotos você tem que tirar. Você pode tirar as fotos ali na hora, você pode usar as fotos do banco de dados. Então, muitas vezes o cara não consegue usar na fazenda lá, me manda as fotos e eu acabo jogando no meu aplicativo e devolvo o resultado, né? Tira as fotos ali, tem que dizer se está com presença, se dá para ver grão, se dá para ver muco. Muco é aquele catarro que tem por cima ali, uma gosma, né, transparente, e ele te dá o gráfico ali na hora. Isso aqui é um caso real de uma fazenda da Presença, que nós tiramos ali na minha última ida técnica para o Rio Grande do Sul, foi com o Jairo, não sei se o Jairo está aqui ainda, ele deve lembrar dessa história aqui do produtor, onde ele estava dizendo que não estava com acidose no rebanho, a gente sentia cheiro de acidose a 50 metros do galpão dele, e em determinado momento a gente não se conteve e teve que mostrar para ele que ele realmente estava com acidose. Né? Quando nós mostramos, ele entrou num acordo que realmente ele vinha percebendo que as vacas estavam com sintoma de acidose. Muito bacana, nós tivemos muitos downloads aí, nós ganhamos um prêmio com esse aplicativo aí na Europa há um tempo atrás. Funciona muito bem. Infelizmente, ele precisa de internet para ser usado. Então, se você não tem internet na fazenda, não precisa ter problema, não tem problema. Tira as fotos, chega em casa onde tiver internet, vai lá e aí você não vai usar a opção de fotos, você vai usar essa opção aqui. E é isso. Aqui eu vou deixar nesse último slide tem meu telefone, meu contato. Nós estamos começando agora com esse negócio de YouTube aqui, e parece que precisa ter um número mínimo ali de pessoas seguindo a página para a gente conseguir ter o chatbox, né? Para a gente poder ir conversando, fazendo pergunta ali ao vivo, né? Então, eu vou deixar as perguntas para vocês ali. Nós fizemos uma dessa na semana passada e eu recebi mais de 100 perguntas ali, né? Eu respondi todas. Algumas eu demorei um pouco mais, eram mais complicadas, precisava de uma resposta mais elaborada. Mas nesse e-mail aqui, vocês podem me mandar qualquer tipo de pergunta e eu respondo ali com o maior bom gosto. Se precisar de material, também podemos passar. E tem meu telefone também, né? O WhatsApp, eu não sou muito, não tenho uma afinidade muito grande com o WhatsApp, mas se vocês me ligarem ou me mandarem e-mail, com certeza a gente consegue resolver essa dúvida aí.